Bom dia! Que alegria nessa terça-feira, esse dia lindo, né? Que Deus nos proporciona de estarmos juntos em família, independente de religião, que a gente siga para conhecer a instrução do Mestre Jesus e se libertar de tudo aquilo que a gente ainda não conseguiu se libertar até hoje. Jesus nos ama muito, nós somos muito amados, irmãos queridos. E por isso nós temos o dever moral e ético de amar os outros, abraçar, sorrir. Vamos sorrir para a vida, vamos sorrir para as pessoas. Ah, mas eu não gosto muito de ar, não tem problema. Não tem problema, mas abrace, dê um sorriso, fale do bem, vive o bem. E para a gente começar a nossa manhã de hoje, feliz por estarmos com a nossa companheira Jacira aqui, que faz parte da AD, do Rio. Estamos muito felizes pela companhia dela, do esposo dela e da cunhada dela que vem nos visitar hoje. Que alegria internauta, vocês que irão ver nossa palestra daqui a pouco, através dos canais do CEAM. Sejam bem-vindos. E antes de terminar a nossa tarefa de hoje, ponha, quando você estiver ouvindo aí, põe um copo de água onde você estiver, se for no trabalho ou em casa, onde você estiver, põe um copo, assista a nossa palestra e depois faça a sua oração com Deus, para que Ele possa botar o remédio que você precisa, porque daqui a pouco nós também receberemos o nosso remédio aqui. E para começar nosso trabalho de hoje, com muita alegria, a gente vai ler uma mensagem do livro Jesus no Teu Dia a Dia. A mensagem é 42, compreensão. Seja sempre compreensivo com o próximo. Procure colocar-se no lugar dele. Aprenda a entender a dor alheia. Teorizar sobre o sofrimento dos outros é fácil, difícil é sentir na pele. Antes de julgar impiedosamente, pense que, caso estivesse você no lugar dele, poderia fazer pior. Pelo fato da dificuldade de se fazer a viagem interior, muitos de nós, reações mais agressivas permanecem desconhecidas em nós mesmos. Quantas pessoas pegam de surpresa com uma agressão, explodem em cólera, mostrando sua verdadeira face. Não fazem por maldade, mas por desconhecimento total das próprias fraquezas. Não sabemos quando e onde vamos tropeçar. O erro que hoje você condena, poderá amanhã estar praticando. Compreenda sempre o equívoco dos outros. Você não sabe o que está dentro dele, a educação que recebeu e meio tipo de pressão exterior que ele sofreu para chegar àquela situação. Compreenda e ajude. Caso não possa ajudar, ajude compreendendo. Vamos levar nosso pensamento a Deus nesse momento, nos desvincular de todo problema exterior que nós temos, toda dificuldade, todo momento triste que nós hoje estamos passando. Vamos nos conectar com o universo divino. Senhor da vida, mais uma vez te louvamos e agradecemos a vida, a oportunidade desta reencarnação de estarmos neste corpo de carne, para progredirmos através dos ensinamentos de Jesus. Permita que os trabalhadores do Mestre, de Mãe Santíssima, do Divino Espírito Santo, anjos e arcanjos que circundam o planeta Terra, que eles possam nos instruir, Senhor, através da melhor bênção que nós temos, vinda de Ti, Pai, que é o amor em nós, que a gente possa potencializar, Senhor, esse amor para amar, só amar. Nunca esperar ser amado, mas amar, respeitando a dificuldade do nosso semelhante. Abençoe este encontro fraterno nosso de hoje. Abençoe o nosso irmão Jacira, que veio trazer a palavra de hoje a esta casa, para consolar nossos corações. Fica conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo. Bem, bom dia, gente. Bom dia, queridos internautas que estão aqui nos acompanhando hoje nesta palestra, dia 28 de fevereiro, último dia do mês de fevereiro. E hoje estou aqui com muita alegria novamente, né, Bernadette, aqui no CEAM. E vou levar um tema hoje, muito atual, com certeza, como todos os temas de dentro
da doutrina espírita, das obras básicas, e hoje eu vou me referir ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os misericordiosos. E dentro deste capítulo, vamos falar particularmente sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Primeiramente, nós temos que analisar um pouco a palavra sacrifício. Quando a gente fala em sacrifício, o que vem à nossa mente? Dor, uma situação de extremo esforço, né? Sofrimento. Então é isso que, se você for perguntar ou perguntar, cada um vão responder. O sacrifício denota isso. Mas na verdade, o que quer ser dito, esclarecido quando a gente fala o sacrifício mais agradável a Deus? Então, antes da gente entrar exatamente e falar do sacrifício mais agradável a Deus, nós vamos passar um pouco lá pela história, lá atrás, no início de tudo, quando no primitivismo já haviam os sacrifícios. Sacrifício, essa palavra, essas práticas não são de hoje. Então, no primitivismo já existia, sim, o sacrifício. E aí nós vamos encontrar dentro do Livro dos Espíritos, lá na terceira parte do livro, no capítulo 2, nós vamos encontrar perguntas que começam com a 669, que Allan Kardec faz essa pergunta aos imortais. Ele primeiro afirma, né, que o sacrifício é uma prática muito antiga, que vem desde a antiguidade. E ele pergunta por que o homem, ele acreditava que fazer um sacrifício era agradável a Deus. Como isso? Como isso podia? Então, os imortais começaram a responder, né, a toda aquela reunião ali, com Allan Kardec presidindo, e responderam, né, que na verdade o homem, ele agia pelo instinto. Ele sempre soube, de alguma forma, que existia uma força superior a ele. Então ele denominava aquilo como um Deus, seja o trovão, seja a tempestade, enfim, eles atribuíam que aquela força era Deus, para eles uma força superior a eles. Então, eles não faziam exatamente por maldade ou por crueldade. Eles achavam que quanto mais valioso era o sacrifício, mais eles conseguiriam acalmar todas as situações que existiam, porque eles entendiam que para agradar a Deus, aquela força, era necessário também fazer um sacrifício à altura, para que pudesse acalmar, resolver os problemas, enfim, era isso que perpassava na análise, né, na lógica deles. Então, eles observaram que um sacrifício, por exemplo, entre você dar algum objeto seu, era melhor dar algo que tivesse vida, como os animais, como outras pessoas. Então eles faziam isso, né? Ou então alimentos, né? Então eles pegavam, geralmente a prática maior era com os animais, com as ovelhinhas, né? Enfim, com aquele animal que era assim mais bem cuidado, que exercia toda uma espécie de tratamento, esse era melhor a Deus. Se você for observar e puxar aí pela sua mente, você vai observar Caim e Abel oferecendo, né, já no tempo das oferendas, alimentos, né?
E conta lá a história que Deus se agradou mais dos alimentos doados por Abel e não gostou muito dos alimentos doados por Caim, né? Então, se você for buscar na história antiga, no Velho Testamento, nós vamos encontrar várias situações, momentos que o homem se coloca esse tipo de sacrifício para abrandar as suas dificuldades, para abrandar as suas culpas que eles achavam, os pecados, enfim, gente. Então, conforme a humanidade vai crescendo, vai analisando, vai tendo uma maturidade, eles vão mudando os estilos de sacrifício. Aí a gente vai chegar num dos fatos assim mais ícones que nós conhecemos, Abraão. Quem não conhece a história de Abraão e Isaac? Que aos 10 anos de idade, se não estou enganada, né? Ele ouviu uma voz que disse para ele que ele tinha que sacrificar o único filho dele, que ele demorou um tempo para ter. Nós sabemos que pela história contada, Sara já estava na idade de 90 anos, né? Olha lá. Então, o único filho que eles tinham, o amor da vida deles, tinha que ser sacrificado. E ele, temente, né, a essa voz, foi, né, fez tudo como foi dito. Tinha que levar lá no monte, colocar lá e tirar a vida do menino, né? Mas chegou no momento, nós sabemos que ele iria cometer o ato, o sacrifício. Eis que surge o anjo do Senhor, né? Está escrito lá nas escrituras, e diz para ele parar, porque Deus percebeu que ele era fiel, né? Que ele tinha assim um propósito firmado com ele, então aquilo ali era só para testar a fé dele. Aí ele desce do monte, né? Enfim, dá continuidade à vida dele, né? Então nós observamos aí vários relatos, entendimentos sobre o sacrifício. E quando nós falamos na modernidade o sacrifício, hoje em dia ainda há esse tipo de sacrifício, de oferta a Deus de alguma coisa? Sim, há. Até essas práticas mais antigas, em alguns grupos, né, no mundo, ainda existem pessoas que acreditam que matando, sacrificando um ser, seja um animal ou uma pessoa, vai agradar, abrandar Deus, né? E aí nós perguntamos, isso é válido? Deus criou todas as criaturas, desde das plantas, animais, nós que somos espíritos, né? Já temos o domínio, não pleno, mas parcial já da nossa evolução, do nosso conhecimento. Será que é agradável a Deus retirar a vida de outras vidas, sendo Ele o Criador de tudo? Será que Ele se apraz desse sacrifício? Será que isso realmente o agrada? Outra coisa é quando nós temos na modernidade falando do jejum. Jejum e oração. Então as pessoas levam literalmente ao pé da letra que o jejum é ficar sem comer. Só talvez um pão e uma água, porque são tidos como sagrados. E a pessoa fica em jejum por causa de uma situação. É comum a gente escutar que o fulano foi aprovado no vestibular ou conseguiu um trabalho porque foi devido a muito jejum e oração. Será que realmente Deus se apraz de tudo isso, dessas práticas, desses nossos pensamentos? Observe que eu venho traçando um raciocínio desde lá do primitivismo, né? Então nós estamos evoluindo. Então vai chegar agora na parte de Jesus. Lá no tempo de Jesus, vocês sabem que ele chegou numa época que já existia o Sinédrio,
já existiam os doutores da lei, né, alguns profetas, e ele chegou, como ele disse, que ele não veio, né, destruir a lei, mas ele veio dar cumprimento a elas. E tanto é que ele resumiu os 10 mandamentos mais conhecidos, né, porque aquilo faz parte de outros mandamentos, mas os mais conhecidos ele transformou em um apenas. De 10 que Moisés apresentou, ele resumiu em um só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tal é a lei e os profetas, né? Isso Jesus disse, está lá em Mateus, né? Mateus foi um grande registrador, escriba da passagem, né, da vida de Jesus. Então, teve uma situação em que ele observava que as pessoas faziam, né, os judeus, qualquer problema, qualquer situação, vamos pegar um cordeirinho e vamos imolá-lo, vamos, né, sacrificar, né? Qualquer coisinha estavam lá matando o cordeirinho. E Jesus, inteligente como sempre, ele pegou este costume religioso dos judeus, né, da época, da cultura, que era fazer esse sacrifício, né, e colocou um ensinamento ali. Ele disse que se você quiser fazer uma oferenda a Deus, você tem que deixar a oferenda no altar, deixe no altar. Ele está usando aí a tradição judaica. Deixe no altar, mas se você sabe, né, que tem algum irmão que não está, né, em paz com você, precisa de reajuste, deixe a sua oferenda, vá se reconciliar com seu irmão e depois volte. Muitas pessoas vão dizer assim: ah, Jacira, mas Jesus está dizendo que é para fazer a oferenda, colocar lá no altar e fazer a reconciliação com o seu irmão que está, né, em dívida, mas está lá a oferenda. Mas aí é que vem o grande ensinamento do mestre. Sabe por quê? Quando ele fala colocar a oferenda no altar, ele está usando realmente a cultura judaica, a cultura de vários povos. Mas, como tudo é grandioso na natureza, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, nessa reconciliação, o homem vai percebendo, tem necessidade aquela oferenda no altar? Se ele já conseguiu resolver a situação mais difícil, que é por isso que ele está levando a oferenda, ele queria um perdão de Deus sobre uma situação que ele mesmo é o responsável por refazer. Então, toda vez que eles iam refazer isso, reconciliar, eles observavam que não tinha mais sentido fazer a oferenda, porque ele tinha resolvido a situação dele. Observe como Jesus trabalhava. Ele não ia de encontro à cultura do povo. Ele não ia, mas ele utilizava para que eles pudessem despertar. Então era por isso que ele falava em parábolas. Ele usava as pessoas mais desprezíveis da época para colocar na história dele, levando sempre um ensinamento. Por que ele usava os samaritanos toda hora para falar de exemplos? Por que ele tem a história do bom samaritano? Por que tem a história? Quem é o samaritano? Por que tem a conversa dele no poço com a mulher samaritana? Porque os samaritanos também eram judeus, mas eles ficaram reservados a um grupo na Samaria por causa que eles acabaram virando politeístas. Eles já acreditavam em vários deuses, e isso para o povo hebreu não era ser de Deus, porque eles acreditavam em um Deus único, Deus de Moisés, né? Moisés já tinha ensinado. Então eles alijavam aquele povo era menosprezado, aquele povo era daquele tempo que eles cuspiam no chão e diziam raca,
né? Desprezando aquele povo. E Jesus veio fazer o quê? Veio incluí-los novamente, veio mostrar que todos sim são importantes. Então, observem, qual é esse sacrifício mais agradável a Deus? Se não são as oferendas, né? Se não são as frutas, se não é o sacrifício dos animais, se não é o sacrifício da vida, né? Do homem, né? O seu tônus vital. Então, qual é esse tipo de sacrifício agradável a Deus? E o sacrifício mais agradável a Deus, usando esta palavra sacrifício, é justamente nós nos policiarmos. É nós fazermos com que muitas das vezes a gente quer, com o nosso sentimento de justiça, a gente quer julgar, a gente quer achar que está com a verdade plena. Então isso faz com que a gente pareça superior a todos e a tudo, deliberadamente falando o que acha, o que pensa, e não levando em consideração que aquele outro ser, aquele outro irmão também tem seus pensamentos, suas vontades, né? Ele tem o seu conceito de verdade. Então o sacrifício está nessas coisas. O sacrifício está em da gente combater o nosso egoísmo, da gente combater o nosso orgulho, é da gente lutar conosco mesmo, para a gente ter paciência, tolerância, saber conversar com as pessoas, lidar com as pessoas. É fácil lidar com pessoas? Pergunto a vocês, internautas, aqui, as pessoas que estão presencialmente ouvindo essa palestra, é fácil lidar com pessoas? Cada pessoa traz consigo a sua verdade, o seu jeito, o seu hábito. Então, nós estamos aqui para aprender um com os outros. Então, quando nós calamos diante de uma situação, às vezes o silêncio, ele é mais importante do que a gente bradar em certos momentos. Brigas. Você entra numa faixa vibracional ali com o seu irmão por brigas. Desestabiliza ele, desestabiliza você, causa uma energia perturbadora no ambiente, onde eu quero vencer e ele também quer vencer. Então ele vai atacar, eu também vou atacar. E nós vamos ficar nos atacando até o momento em que um vai parar, os dois vão parar, ou vão chegar à via de fato, que é como a gente vê aí a violência física. E as discussões são as mais variadas possíveis. Partidos políticos, religião, futebol, opinião, moda, análise de gêneros, né? Enfim, nós começamos a entrar nessas vibrações, provocações, né? As injúrias. A gente ser acusado de uma coisa mexe com a gente, porque a gente quer dizer para o mundo inteiro que não é verdade, né? Mas nós temos que ter a paciência de que, como Chico Xavier dizia, o bem é o nosso advogado. Vocês sabiam disso? Então o bem, se nós fazemos o bem, se nós nos esforçamos para fazer o bem, ele sempre será o nosso advogado. Ele sempre mostrará para os outros o nosso caráter. Mas nós queremos bradar, nós queremos gritar, nós queremos entrar em confrontos. Então, se a palavra sacrifício vai se adequar melhor, ela se adequa nesta forma, em que eu luto comigo mesmo para eliminar naquela hora as energias que não estão equilibradas, as palavras que vão sair ferindo, né? Então, muitas das vezes nós estamos imbuídos dessa energia
E depois a gente se arrepende de ter dito algumas coisas para as pessoas. Ai, eu estou arrependido. Ai, eu não deveria ter falado isso. Então, se a palavra sacrifício, precisamos usá-la, seria neste sentido, de nos dominar, de nos acalmar. No momento do ímpeto de uma fala errônea, a gente se calar. Tem muitas técnicas e uma delas é aquela conte até 10, não é isso? Conte até 10, respire fundo, para que você possa pensar e não proferir palavras que vão magoar. Então, observe que o trabalho, que o sacrifício, o maior sacrifício que é agradável ao equilíbrio das forças, ao equilíbrio da nossa vida perante Deus, é nós fazermos este domínio sobre nós mesmos e cortando, as arestas, como fala, tirando essas dificuldades nossas de relacionamentos, de compreensão. Aí nós temos um grande aliado conosco. Claro, temos Deus como nosso Pai, temos os anjos da guarda, nós temos os nossos mentores, mas o nosso grande aliado aqui, o Espiritismo, a doutrina espírita, as informações que nós já sabemos, já conhecemos, que nos ajuda a pensar todo momento. Tem um caso engraçado, que é uma história que o Divaldo conta. Ele encontrou um rapaz num restaurante, aí o rapaz disse assim: poxa, Divaldo, o Espiritismo acabou comigo. Aí o Divaldo: mas como acabou com você? Não, porque quando eu quero me aborrecer com alguém, aí lá vem aquele ensinamento que eu não devo fazer isso. Toda vez que eu quero falar alguma coisa para alguém, aí vem assim: não posso falar isso. Aí ele brincava dizendo que o Espiritismo tinha acabado com ele. Na verdade, está contribuindo com todos nós para que a gente pense, pare, pense, reflita antes da gente agir. Nós somos muito impetuosos e nós temos que travar uma luta com isso, para que nós possamos estar equilibrados no momento desses embates. Alguém com sede de justiça vai dizer assim: mas assim, o certo sou eu estou certo nessa situação, eu sou a certa nessa situação. Aquela pessoa está todo mundo vendo que não é assim que ela age. Nós vamos parar um pouco, silenciar, acalmar e vamos ver de que maneira nós vamos resolver aquela situação. Então, tem várias formas de nós colocarmos a palavra sacrifício em nossas vidas. Vem a outra questão. Nós já estamos há bastante tempo já nessa caminhada, somos seres milenares e já aprendemos muita coisa mesmo. O Espiritismo está aí nos acompanhando, como eu falei, a doutrina, os ensinamentos, os princípios básicos. Mas será que essa palavra sacrifício, ela ainda é válida no dia de hoje? Existem vários tipos de sacrifício, A gente sabe. Acordar cedo, para muitos é um sacrifício. Ir para o trabalho distante, escola distante, ter uma rotina de trabalho dura, Levar o alimento para casa, é um sacrifício. Colocar o filho para estudar, Trabalhar para fazer o filho crescer, ir para uma faculdade, enfim, todos sabem do que eu estou falando, E nós colocamos a palavra sacrifício. Tudo para nós é um sacrifício, Mas será que nos dias de hoje ainda cabe esta palavra? E é isso que eu gostaria que a gente pudesse refletir. Por quê? O sacrifício, como eu falei no início da palestra, ele traz esse ar pesado.
o ar de dor, sofrimento, choro, né? Perturbações, é o que carrega a palavra sacrifício. Mas se nós começarmos a entender a nossa reencarnação, a gente começa a entender que nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui de passagem. Aqui o planeta Terra material é uma escola, é um hospital, como queira dizer. Mas se nós vamos começando a dimensionar que a nossa vida, ela é maior do que tudo isso, o objetivo é maior, o propósito é maior do que esses 80 anos que a gente vai passar aqui, né, Luiz? Ou 90, né? Enfim, é maior do que tudo isso, porque somos seres imortais. Já não cabe mais nós estarmos usando tanto a palavra sacrifício, porque a gente vai entendendo que tudo isso faz parte da nossa programação reencarnatória. Deus não colocou ninguém na Terra para viver infeliz e dizendo que está carregando um fardo, que é um sacrifício. Essa minha vida é um sacrifício. Nós já temos informações e concretas que nós somos mais que tudo isso. Nós duvidamos da assistência divina, nós duvidamos da providência de Deus. Não tem lá um trecho que fala dos passarinhos, das aves? Elas se preocupam com o dia de amanhã. Os lírios nos campos, a natureza em si. Mas a gente é o ser mais preocupado com a matéria, gente. Aí a nossa preocupação, o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, não vai dar. Aí a gente vai colocando os obstáculos. Esses obstáculos existem? Existem. Eu não estou dizendo aqui que não existe. Eu mesma vim de uma infância de fome, que os vizinhos davam pão para minha família, para poder a gente comer, por causa das necessidades. Minha avó era pensionista, então morávamos na pedreira e, enfim. Mas se nós formos acreditando e trabalhando para isso, jamais, gente, Deus nos desampara. Jamais vai faltar o pão de cada dia. Jamais vai faltar a solução de um problema. Mas, como já falei num programa de TV há 2 domingos atrás, o que nos falta às vezes é a vontade. Nem vou dizer força de vontade, mas a vontade. Então nós temos que observar que não estamos sozinhos, abandonados aqui no planeta. Nós que pensamos através das situações que a gente mesmo planta e a gente tem que colher, e chega um dia que nós vamos nos ver sozinhos, ninguém quer falar conosco, estamos isolados, ninguém trata a gente bem, mas o que nós estamos fazendo em troca? O que a gente plantou para chegar nessa condição? Não foi assim instantâneo, é uma plantação e chega o dia da colheita. Então, se nós olharmos numa dimensão maior, a reencarnação, nós vamos começando a substituir essas palavras que não têm um peso na vida da gente. O sacrifício é uma delas. Então isso aqui foi por sacrifício. Isso aqui foi porque tem vontade, tem amor, tem compreensão. É por isso que cresceu isso aqui. Porque quando você fala em sacrifício, transmite dor para os outros, transmite cobrança para os outros.
e para você mesmo. Então, talvez nunca tenha, não sei, alguém tenha dito isso. Um olhar diferenciado do que é sacrifício. Nós colocamos esta palavra como tantas outras. Outra delas é a palavra fardo. O fardo a gente usa muito, né? O fulano é um fardo na minha vida, né? Não. Na verdade, é uma programação reencarnatória que ele precisa estar lá, junto comigo. A gente quer se livrar e não consegue. Eu quero me livrar, não consigo. Não, faz parte. Então, com a ajuda da doutrina espírita, com os ensinamentos que a gente tem, nós já vamos tirando mais essa visão. Nós já vamos observando como nós devemos proceder. Porque nós temos que ter a visão além desta vida. O que será de nós se a gente só restringir tudo nosso nessa vida? No dia que nós desencarnarmos, porque nós temos um dia que sair desse corpo, o corpo vai ficar velho, né? Vai ficar debilitado pela ordem normal da vida, né? O corpo ele tem um tempo, mas nós espíritos temos todo o tempo do mundo e Deus conosco. Muitos já estão vivenciando isso, já estão em outras dimensões. Ainda muitos pensando sobre essas questões. Tem muita gente que além do sacrifício faz pacto, não é isso? Faz pacto com Deus, como se fosse uma grande mercadoria. Porque através do pacto, e vem um sacrifício, você ganha, almeja algo maior, né? Tem uma história aí de um grupo de pessoas que fizeram um pacto porque não estavam ganhando na loteria. E todo o tempo jogando, fazendo bolão e nunca ganhavam na loteria. Aí chegou uma vez, já de várias vezes, já estavam desistindo, né? Isso não vai dar certo nunca. Aí um teve uma ideia. Olha, vamos fazer assim. A gente não está ganhando na loteria porque a gente não fez um pacto de sacrifício. Aí as pessoas, mas como assim? Que tipo de sacrifício? Aí ele foi dizendo, acho que de 12 pessoas, eles foram dizendo, o fulano aqui pode fazer um sacrifício dele emagrecer. Aí, não, é muito difícil emagrecer, eu não quero esse tipo de sacrifício. Olha, fulano, tem que ser mais mão aberta. Aí, não, mas eu só faço aquilo para economizar. Não, eu não posso abrir assim, né, deliberadamente. Olha, o fulano pode fazer um sacrifício de acordar mais cedo. Então, eles foram colocando todas as práticas do cotidiano de cada um, as dificuldades de cada um, e colocando a palavra sacrifício. E o pacto era o seguinte: cada pessoa que conseguisse, através do sacrifício, aquele objetivo que falou, que ia emagrecer, que ia ser menos pão duro, que ia lutar mais pela vida, enfim, investir no estudo de alguém, era liberado o valor do dinheiro, porque o dinheiro ia ficar confiscado, só a metade. Olha só. Então, para conseguir a outra metade do valor do seu dinheiro, tinha que apresentar o sacrifício feito, já sacramentado ali, jurado. Então, decorre a história da vida de cada um, correndo atrás, fazendo esses sacrifícios. Mas qual era o objetivo do sacrifício deles? Qual era o objetivo? A gente vai lembrar lá da oferenda do altar. Era material. O sacrifício deles, no final, era para que eles ficassem com o resto do dinheiro.
final das contas, eles foram observando que todas aquelas práticas que eles fizeram, aconteceu algo grandioso, melhorou muito a vida deles, melhorou muito. Então eles observaram que não era mais tanto pelo dinheiro, eles já começaram a vislumbrar coisas maiores. Amizade, ajuda em grupo. Então eles foram melhorando do apego ao dinheiro da loteria, eles foram observando que existe algo maior. E é isso que Jesus nessa passagem nos convida a fazer. É deixar aquele sacrifício que a gente acha que é o agradável a Deus, porque eu estou dando algo importante de mim, material, e observar que o que é mais agradável a Deus é o nosso esforço espiritual. É a gente conseguir transformar o nosso ambiente no melhor possível, na nossa casa, o melhor ambiente possível que a gente possa fazer. Porque dentro do nosso lar, ali estão um grupo de pessoas que estão diretamente ligados pela reencarnação, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa desenvolver as virtudes. Então, se nós colocarmos a palavra sacrifício, sempre será de muita dor, de muito sofrimento, para conseguir o amor de Deus. E Deus não quer isso de nós. Ele quer que a gente compreenda. E a gente, quando compreende, a gente muda. Não precisa ninguém mudar a gente muda. Não precisa a gente estar atrelado a situações para que a gente seja alegre. Às vezes as pessoas dizem assim, o fulano ali, antes era tão bom, os aniversários dele era tão alegre, agora que ele virou isso, pronto. Tristeza, não. Quem disse que a tristeza acompanha conosco? Negativo. Nós podemos falar de Deus, viver com Deus e vamos ser alegres, felizes. Aí vem o conceito de felicidade, né? É relativo. O que é felicidade? Não é o mesmo tema para cada um. A gente vai encontrar pessoas que vão ter felicidade dizendo que é a matéria, outros vão dizer que não. E nós sabemos que não. Então nós fazemos sim a nossa própria felicidade, com todas as dificuldades. Por que a gente consegue ser feliz mesmo com dificuldades? Porque a gente acabou de entender que aquilo faz parte da nossa programação reencarnatória, faz parte para o nosso crescimento espiritual e temos Deus ao nosso lado e os bons espíritos. Então, meus queridos, é com essa mensagem que eu vou encerrar, sempre trazendo esse novo olhar daquilo que a humanidade, a sociedade sempre colocou, mas sempre respaldando somente o lado material. E nós, enquanto palestrantes espíritas, conhecedores da doutrina espírita, temos essa responsabilidade de despertar que a nossa vida não é só essa, a vida não acaba no túmulo, e nós temos ainda muitas coisas a fazer por toda a eternidade. Uma delas é trabalhar o nosso próprio crescimento espiritual. Então, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela transmissão dessa palestra, aos meus queridos internautas aqui, ao público presente. Muito obrigado, porque à medida que nós falamos, nós também aprendemos com todas essas informações. Obrigada, Bernadette, pelo convite, e agora está aí com você realizar. Seja sempre bem-vinda a esta casa, a Casa de Maria, né? Que acolhe a todos nós. Muito obrigada. Que viemos trazer alguma informação ou que viemos buscar alguma informação. Que com essa informação que a nossa irmã Jacira trouxe nessa manhã para nós, a gente pegue essa informação e possamos decidir como fazer melhor o sacrifício para que eu possa fazer a minha mudança, não a mudança do outro, mas a minha. A minha mudança vai fazer com que o outro repense nas suas ações e atitudes.
Então, para encerrar hoje, nós pedimos aos nossos internautas que irão nos assistir em breve, que nesse momento você se desligue de tudo que você está pensando e pense apenas em Deus. E vamos falar com Ele. Senhor da vida, mais uma vez aqui, nesta casa de Mãe Santíssima, que possam ser os trabalhadores de Jesus, possa estar conosco nesse momento, não só conosco que aqui estamos encarnados e desencarnados, mas com todos os nossos irmãos que estão nos assistindo nesse momento, que possa, Senhor, nós recebermos um passe magnético nesse momento, removendo todas as energias densas e pesadas do nosso pensar, do nosso sentir, para que o nosso agir seja renovado, removendo o egoísmo e o orgulho, essa chaga que ainda está em nós. Em todos nós que buscamos o conhecimento que liberta. Oh Jesus, nos ajuda a mudar aquilo que precisamos mudar. Que nesse momento, através dessa água que iremos tomar, possa ser magnetizada, Senhor, para que possa auxiliar nossa alma, curar nossos corpos de enfermidades criadas por nós, e que nós possamos, Pai, este dia, a partir deste momento, mudar. Sentir a Tua presença, nos conduzindo, Senhor, porque nós queremos ser conduzidos para que possamos fazer o que aqui viemos fazer, realizar o nosso planejamento contigo, Senhor, antes de chegarmos a esta escola que Tu diriges. Envolve-nos na Tua paz, na Tua luz e permanece conosco hoje, agora e sempre. Tenham todos um bom dia e sintam-se abraçados, renovados, mais um dia para realizar o nosso trabalho, seja material ou espiritual. Até breve, amados irmãos. Obrigado pela companhia.